Fala galera, vamos continuar o estudo dos átomos. Hoje nós vamos ver sobre o que são os isótopos radioativos e também a massa atômica. Tá? Também vamos ver ali nos isótopos o chamado decaimento radioativo, como se faz lá o estudo da datação dos fósseis, certo? A questão do carbono 14. Então, vira a página aí e bora estudar, gurizada. Então, galera, aqui isótopos são átomos de um mesmo elemento químico. Lembrando, nós já falamos aí, temos aí 118 elementos químicos na natureza que apresentam o mesmo valor no número atômico. Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons, de cargas positivas que estão lá no núcleo do átomo. Mas se diferem no número de massa. Então, você lembra, lá no núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons. Se a quantidade de prótons é a mesma, mas a quantidade de massa é diferente, então essa diferença é causada pela diferença de nêutrons. Então assim, nós temos aqui o prótio, o deutério e o trítio. Nada mais são do que isótopos do elemento químico hidrogênio. O elemento químico, o primeiro elemento químico da tabela periódica, que a gente vai ver a tabela periódica ainda. Então, o prótion ele tem um próton, o deutério ele tem um próton e o trítio ele tem um próton. Todos eles têm o mesmo, todos eles são hidrogênios. Entenda isso, todos eles são átomos de hidrogênio. Mas esse aqui, o prótion, é o hidrogênio que não tem nêutron, então ele tem massa 1. O deutério é um hidrogênio que tem um nêutron, então a massa dele é 2, porque você soma prótons e nêutrons, conforme visto na última aula. E o trítio, já está falando tri, ele tem 2 nêutrons, então ele tem massa 3, um próton mais 2 nêutrons. Então isso são isótopos, são átomos do mesmo elemento químico, só que eles possuem diferentes números de nêutrons, e isso causa uma diferença na massa, no tamanho, no peso, entenda assim, do átomo, tá? Na quantidade de matéria que forma esse átomo, certo? Já que a massa dele é toda no seu núcleo. A massa de um elétron é desconsiderada, é desprezível. Então, dessa forma, os átomos podem apresentar características e propriedades físicas diferentes, características físicas como a massa, tá? Mas propriedades químicas são semelhantes. Eles não alteram suas características químicas, apenas as características físicas. Ou seja, por exemplo, a solubilidade, de ser solúvel, de dissolver, que é uma característica química, essa aí continua a mesma. Tá? Não vai mudar de um isótopo para outro. Já no caso da densidade, que é boiar ou afundar, densidade menos denso boia, mais denso afunda, é uma característica física. E a densidade está diretamente relacionada com a massa, A quantidade de massa que tiver no corpo vai influenciar no fato dele boiar ou afundar. Então, como esse aqui tem uma massa maior, a densidade dele vai ser maior que desse aqui. E esse aqui é maior do que o deutério, certo? Então esse aqui tem massa menor, esse aqui tem uma massa intermediária, e esse aqui tem a massa maior. Qual é o mais denso? Esse aqui. O menos denso é este. E essa é uma característica física. Já as características químicas desses 3 tipos de hidrogênio aqui vão se manter as mesmas. Vamos adiante. Esse símbolo você conhece, acredito, Símbolo aí da radioatividade. A radioatividade é uma questão aí muito importante, e ela é muito perigosa, mas ela também é usada aí, principalmente aí na questão aí da medicina, e da produção de energia lá nas usinas nucleares. Bom, os isótopos possuem também diferentes propriedades nucleares, havendo alguns chamados aí de radioisótopos, átomos que possuem as mesmas propriedades químicas, tá?
do isótopo não radioativo, mas com a diferença de que emitem radiação de seu núcleo, ou seja, tem o átomo, né, que é um determinado deles ali, que não é radioativo, mas o seu isótopo, ou seja, aquele elemento, o mesmo elemento químico, mas com a diferença lá na quantidade de nêutrons, ele se torna radioativo, tá? Então ele é um exemplo de radioativo. O próprio questão aí do hidrogênio mesmo, ele é né, que o hidrogênio ele não é radioativo, mas os seus isótopos são radioativos. Então, os átomos dos isótopos radioativos são muito instáveis. Seus núcleos liberam radiações e partículas eletromagnéticas de alta energia, convertendo-se em novos elementos. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando o núcleo do átomo é rompido, ele vai liberar então energia radioativa. Esse fenômeno ocorre naturalmente e é denominado decaimento radioativo ou reação de transmutação. Tá? Então, todos os elementos acabam se transformando em outros, né? Todos eles têm seus isótopos, mas alguns se transformam e não liberam energia de radiação. Outros acabam se transformando em isótopos radioativos. Agora falar aqui sobre o decaimento radioativo e a questão aí da datação. Né? O decaimento radioativo, então é quando um elemento químico vai se transformando em outro, né? Isso é decaimento radioativo. Um elemento químico começa a liberar energia dos seus núcleos, mas ele não deixa de existir, ele existe de outra forma, tudo se transforma. Então o decaimento radioativo de isótopos é um parâmetro, né? Um mecanismo de medida muito importante na determinação do tempo, por isso é chamado de relógio geológico. Isso se deve a uma propriedade dos radioisótopos, isótopos que liberam radiação, quando um elemento químico se transforma em outro. Essa característica é chamada de meia-vida, que é o período de tempo necessário para que metade dos seus átomos sofra decaimento. Né? E isso, gente, é muito tempo, tá? É muito tempo aí. Você vai ver agora aqui, ó. Através da meia-vida de isótopos radioativos, é possível calcular precisamente a idade de fósseis e rochas sedimentares que os contenham, né? Que sejam formados por esse elemento químico, é claro. Devido a isso, o carbono 14, né? Que é um isótopo do carbono mais abundante na natureza, é o carbono 12. Carbono 12. Ok? Que é o carbono que forma aí os nossos organismos, né, os seres vivos. É muito utilizado na datação de ossos, sedimentos orgânicos, madeira, então na datação de fósseis e tudo que provém de matéria viva com menos de 50 mil anos. Né, para isso, com mais idade que isso, aí lá se usam outros elementos químicos para fazer essa datação. Então olha só, datação por carbono 14. Tá? O carbono 14 ele vai ter um decaimento e vai se transformando em nitrogênio. Então assim, ó, o animal aqui ele morreu, certo? Esse peixinho aqui morreu, já era, coitado. Então se sabe que ele vai ter uma certa quantidade de carbono 14, já se sabe disso. Quando se analisa o fóssil, né, vê que metade dele já se transformou em nitrogênio. Olha o tempo, 5.730 anos. Então, se metade dele já decaiu, esse carbono 14 já passou para nitrogênio nessa amostra aí, já se sabe então a idade. Ah não, mas já se caiu mais do que isso aqui, né? Já se caiu mais, já se caiu aí, já está em 1/4 só, está quase acabando o carbono lá. Então já está lá em 11 mil. Então é pela quantidade de átomos do elemento químico aí do carbono, carbono 14, desse isótopo, se vai datando. Você sabe, não, se tem tudo isso aqui ainda, é porque é pouco tempo. Não, já está na metade, então ele tem aproximadamente isso aqui. Não, já diminuiu bem menos da metade e já se transformou em nitrogênio. Então a partir da quantidade, eles analisam a quantidade do elemento químico que ainda existe.
E da mesma forma vai acontecer lá nas rochas, né, nos sedimentos e tudo mais. Você analisa lá a quantidade de minério que você tem lá, de urânio que se transformou em chumbo, né, de chumbo que se transformou em outro elemento químico. Okay? Você analisa então a quantidade de átomos que tem lá. Então esse é o decaimento. Um elemento químico vai se transformando em outro. Beleza? Transforma. E a última parte da aula de hoje é a chamada massa atômica. Nós vimos na aula anterior sobre o número de massa, lá representado pela letra A. A igual a P mais N. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Mas o dia que você olhar uma tabela periódica, vai estar lá a massa atômica. Tá? E aí você vai ver lá que está um número com vírgula. Pô, mas como assim, professor? Tinha metade de um próton e um terço de nêutron, e aí por isso que ficou esse número com vírgula? Não, é o seguinte, como a gente viu agora que são isótopos, então lá na tabela periódica, né, iso é igual e topos é lugar, então são aqueles que ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, não tem só um tipo de carbono, não tem só um tipo de cloro, não vai ter só um tipo de ferro, né, são diferentes, né, tipos do mesmo elemento químico, são isótopos. E quando se calcula a massa atômica destes caras aí, se leva em consideração a isso. Mas vamos começar aqui, ó. Então a massa atômica é a massa de um átomo medido em unidade de massa atômica, sendo representada pela letra U. Então uma unidade equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Se usou o carbono 12 como referência. Tá? Carbono 12. Por que ele é carbono 12? Porque ele tem 12 Us, ele tem 12 unidades. Certo? O outro lá tem 24. Então ele é o dobro do carbono. Entendeu? Ele tem 24 pedacinhos de carbono. 24 U. Ele é o dobro. Não tem 24 pedaços de carbono, não, tem 24 U. Ele seria o dobro desse aqui. Certo? Então, um U. O carbono tem 12 U, tem 12 unidades. O resto é tudo comparado com essas unidades aqui. As unidades do carbono. Ok? Como existem isótopos e esses vão apresentar massas diferentes e também uma abundância diferente na natureza, né? Por exemplo, o carbono 12 tem mais do que o carbono 14. Tá entendendo? Tem isótopos que vão existir mais do que outros na natureza. Isso aqui, então, é levado em consideração. Então, como existem isótopos e esses vão apresentar massas diferentes e também uma abundância diferente na natureza, o cálculo da massa atômica geral, aqui não é Geraldo, cara, ficou Geraldo, geral do elemento é uma média desses isótopos, é uma média. Tá? Geraldo é dose. Então vai se usar a massa de cada um desses isótopos, dos 2, 3 que existem, né? Do carbono, por exemplo, vou pegar lá dos 3 que existem, a massa de cada um deles, a porcentagem que cada um existe na natureza, e aí vai dar uma média e vai dar o resultado da massa. Peguei um exemplo aqui para mostrar para você. Ó. Exemplo, o cloro, né? São 2 tipos de cloro. O cloro 35 e o cloro 37. Tá? As massas aí deles. É claro que é 34,969 e 36,966. As massas aqui relativas, né? Porque quando você pega lá esses números lá e vai dividir lá pelo 1/12 lá, não vai dar exatamente o número, né? O número exato, ok? Então se usa sempre o número arredondado aqui. Então o que é feito aqui, ó? A porcentagem do cloro de massa 35, ele existe em mais de 75% na natureza. Já o outro cloro, o cloro 37, ele existe em menor quantidade na natureza. Então olha só, pegou aqui a quantidade que ele tem, do primeiro cloro, 75,76% na natureza, vezes o valor da sua massa, mais, pegou quanto que existe o outro cloro
de abundância na natureza, 24,24, vezes o valor da sua massa, tá? Multiplicou essa parte aqui, pega o resultado dessa multiplicação e soma com o resultado dessa multiplicação dividido por 100. Então, faz essa multiplicação aqui e anota o resultado. Pega essa outra multiplicação aqui e anota o resultado. E aí soma o valor dessa multiplicação com essa aqui e divide por 100 e vai dar então a massa relativa do cloro, de todos os seus isótopos. Certo, galerinha? Então, para a gente revisar aí o que nós vimos hoje. Vimos aí o que são isótopos. Todos os elementos químicos têm os seus isótopos. São 118 tipos diferentes de elementos químicos e cada um desses 118 tem lá os seus isótopos. E o que são isótopos? São átomos do mesmo elemento químico. Portanto, eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Porém, eles possuem diferente quantidade de nêutrons. E esses nêutrons, então, vai dar a diferença aí na massa, no número de massa desses elementos. Então, passei, por exemplo, aqui do elemento químico hidrogênio. Tem o hidrogênio prótil, que é o mais comum na natureza, e os seus isótopos, cuja diferença deu aí no número de nêutrons. Não muda as características químicas, mas mudam as características físicas, como a densidade, por exemplo, né? Que é a quantidade lá do Boyle afunda, por causa que esse aqui vai ter mais matéria, vai ter mais massa, então ele vai afundar mesmo. Tá? E também tem as características nucleares, né? Que existem aí vários isótopos que vão se tornar radioativos, quando ocorre então o chamado decaimento radioativo, quando um elemento começa a se transformar em outro. E através desse decaimento radioativo, se sabe quanto tempo leva, que é a chamada meia-vida, quanto tempo leva para ocorrer a transformação da metade daqueles átomos, né, presentes ali, quanto tempo ia levar, se usa então para calcular o tempo, né, o tempo aí dos fósseis, datação de fósseis e de rochas sedimentares. E vimos também aqui a questão da massa atômica, o elemento químico que é o parâmetro é o carbono 12, certo? Então o carbono 12 porque ele tem 12 unidades, né? São 12 unidades, e a partir então do carbono 12 se usa como parâmetro para medir a massa dos outros. E a massa atômica, ela é então relativa de todos os isótopos. Se multiplica a sua abundância na natureza pela a sua massa. E aí você faz lá a soma. Quanto é que deu desse isótopo? Quanto que deu quanto que deu esse? Soma os resultados, divide por 100 e você tem uma massa relativa de todos os isótopos. Certo, galera? A aula de hoje era isso aí. Na próxima aula a gente vai ver aí sobre tabela periódica. Valeu, um abraço.